Bom, glória a Deus. Paz seja convosco. Bom estar na casa do Senhor. Domingo que vem, então, vai começar um pouquinho mais cedo o culto, meia hora antes. Se programem, convide amigos, vizinhos, parentes, para estar congregando, estar cultuando conosco aqui no próximo domingo. Os homens também vai ter uma participação aí, e é bom vocês ficarem atentos, porque vale a pena, viu? São um grupo de cantores novos que estão surgindo aí. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero estar lendo um texto com os irmãos, para nós estarmos ofertando. Eu gosto muito desse texto que eu vou ler, porque é um texto muito prático, que o Senhor Jesus orientou, e esta orientação de Jesus ela é muito significativa. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, está escrito assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-á. Esta palavra é uma orientação de Jesus e fala da bondade de Deus. Ele está dizendo que se nós pedirmos, o Senhor nos dá. E nós vamos ver depois na mensagem algumas verdades em relação a esta questão, mas não é possível ter a resposta de Deus sem pedir. É claro que Deus sabe as nossas necessidades, Deus conhece a nossa vida e conhece tudo. No entanto, há princípios, não é? Se você sai daqui do Brasil e vai para o Japão, você tem que se adequar às leis do Japão. Se você for para a Arábia Saudita, você vai ter que se adequar às leis de lá. Assim como em qualquer lugar que você for, existem leis e a gente, ou quem for nesse lugar, precisa se adequar e respeitar aquelas leis para ter os benefícios naquele país. O reino de Deus não é diferente. O reino de Deus também tem leis, porque é um reino. E reino tem leis. E nesta lei do reino de Deus, ele diz que para ter é preciso pedir. Então, mesmo Deus sabendo que nós precisamos, ele estabelece na lei dele que é necessário pedir. E por isso Jesus está falando aqui: pedi e dar-se-vos-á. Não, Deus não vai dar se nós não pedirmos. Amém, meus irmãos? É necessário pedir. O que é pedir? Pedir é verbalizar, é dizer, é falar. Então é necessário falar. Às vezes a gente tem intenções, tem desejos, mas a gente não fala. E quando a gente não fala, Deus não age. Deus espera ser acionado. Não se esqueça disso. Deus espera ser acionado. Então, se a gente quiser ter a resposta de Deus, precisamos acionar Deus. E aí ele diz que é para pedir, é para buscar e é para bater, não é? Pedir, então, é verbalizar. Buscar é caminhar em rumo à necessidade. Então, por exemplo, como você conquista o milagre de Deus ou conquista as coisas de Deus? Deus nos deu um braço chamado fé. E com esse braço chamado fé, nós entramos no mundo espiritual e trazemos para a realidade aquilo que não é real ainda no nosso mundo físico, não é? Lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, Paulo fala assim, que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é fé. Fé é quando a gente faz o pedido e confia na resposta. Isso é fé. Então, quando ele fala buscar e encontrareis, ele está falando, pega o caminho certo, anda pelo caminho certo, ou seja, exerça a fé. Não é só pedir, tem que confiar. Às vezes a gente pede e esquece que pediu. E aí quando vem a resposta, a gente não sabe de onde veio. Quem é que mandou a resposta? Por isso é importante pedir e exercer fé, e continuar ali,
perseverando e confiando. E aí então ele diz: batei e abrir-se-vos-á. Esse bater fala de insistir, não é fazer uma oração, mas é estar sempre orando. Então é assim que funciona o reino de Deus. E quando nós entendemos isso e nós fazemos isto, então a resposta vem. No versículo 8 de Mateus 7, diz assim: porque aquele que pede, recebe. Bom, se Jesus falou que aquele que pede, recebe, o que eu tenho que fazer? Pedir, não é? Não basta eu desejar, eu tenho que pedir. O outro, e o que busca, encontra. Se ele falou que aquele que busca, encontra, então o que eu tenho que fazer? Buscar. Eu tenho que exercer fé, eu tenho que confiar, eu tenho que descansar no cuidado do Senhor. E aquele que bate, a porta se abre. Ou seja, seja insistente, peça continuamente, coloca diante de Deus uma causa, mas não abandone ela, permaneça ali, falando com Deus. Não é desconfiança, mas é perseverança. Às vezes Deus quer que nós fiquemos perto dele, próximo dele, e por causa disso ele não nos dá aquilo que nós pedimos rápido. Não é porque ele não quer dar, é porque ele quer que nós estejamos perto dele. Então é importante estar próximo de Deus e estar falando com ele, se relacionando com ele. Deus é um Deus que se relaciona. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, lá no Gênesis, a Bíblia diz assim, que Deus disse: façamos o homem. Essa palavra façamos o homem fala de um Deus triuno, fala de um Deus que está se relacionando como família, como um corpo, não é? Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se reúne para criar o homem. Então é uma junção das três pessoas da Trindade que então naquela unidade, naquela comunhão, eles criaram o homem, e não só o homem, o universo e todas as coisas. O que isso está dizendo para nós? Que quando nós falamos com Deus, nós estamos relacionando com Ele. A Bíblia diz que no virar da tarde, Deus descia para falar com Adão no Éden. Isso é relacionamento. E a gente vai ver na Bíblia os grandes homens relacionando-se com Deus. E Deus quer isso. Por causa disso, muitas vezes ele retarda a resposta. E não é porque ele não quer dar ou ele não tenha para dar. Pelo contrário, ele tem prazer em dar. Mas é necessário perseverar. E Deus quer isso, Deus deseja isso. Que você possa entender esta palavra e ser abençoado em nome de Jesus. Vamos estar orando então pela oferta. Pai, nós queremos te louvar mais uma vez nesta noite, pela tua palavra. Te louvar porque o Senhor é um Deus fiel, que cumpre a tua palavra. E nós estaremos ofertando nesta hora. E eu oro por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que estará ofertando, Senhor. Oro para que o Senhor abra portas, porque o Senhor venha ministrar sobre a vida deles prosperidade, abundância, Senhor. Que haja muitas colheitas e que o nome do Senhor seja glorificado. Se alguém, Senhor, que deseja ofertar e que não tem para ofertar, eu oro por ele, para que ele tenha, Senhor, o suficiente, não só para o seu sustento físico, mas também para semear, para ofertar e para abençoar a outros. Nós te louvamos e te agradecemos. Consagramos a ti esta oferta para a glória e o louvor do teu santo nome, o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Enquanto nós estamos ofertando, eu vou apresentar os queridos que estão conosco nessa noite. Está conosco o João Pedro e a Carol. Isso. Estou falando porque ele falou. Carol. Mas a Ana, a Caroline, né? Muito bem-vindo. Deus abençoe vocês. É um prazer tê-los conosco nessa noite. Cultua o Senhor, louve o Senhor juntamente conosco. Deus abençoe. Também está o Cláudio, né? Cláudio, isso. Cláudio, um parceiro nosso, parceiro do Claudecir, da empresa. Nós temos nos encontrado toda segunda-feira
e hoje ele veio congregar conosco, participar e cultuar o Senhor. Muito bom tê-lo conosco nessa noite. Deus te abençoe e te guarde. Fique bem, fique à vontade, louve ao Senhor juntamente conosco. Amém. Também está aqui o Cristiano, um amigo do Moisauro, nosso amigo também. Estivemos lá essa semana na casa dele, orando por ele. Muito prazer tê-lo conosco. Deus te abençoe e te guarde. Você seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus pelos nossos filhos? Pai, nós queremos louvar a Ti pelas nossas crianças. Pedir que a Tua bênção seja sobre a vida de cada um deles. Que eles sejam guardados em Ti. Que onde eles estiverem, a Tua boa mão esteja guardando eles, protegendo, livrando de todo engano, toda mentira, de tudo aquilo que não é Teu, que não vem de Ti. Em nome de Jesus, protege as nossas crianças para o louvor da Tua glória, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Muito bom. Eu quero também já orar por um pedido de oração. Eu não sei quem que são essas pessoas, mas chegou aqui um pedido de oração. É Catiele, é isso? Catiele, Sirlene e Marisa. Pedido de oração, nós vamos estar orando agora. Se você tem um pedido de oração, quer uma resposta de Deus, nós vamos orar agora, antes de começar a ministração. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão no teu coração assim. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus que cura. Eu sei que o Senhor é um Deus que muda sentenças. E eu oro nesta hora, intercedendo por essas pessoas e pelas demais que estão nesta noite, necessitando de uma resposta. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas, porque Tu és onipotente. Eu oro pedindo para que o Senhor venha intervir agora nessas questões, trazendo resposta, Senhor, trazendo solução para os problemas, mudando este quadro, curando, restaurando, libertando e transformando, pelo Teu poder. Eu repreendo toda a enfermidade, toda a dor, eu repreendo todo o mal, e profetizo cura, restauração e mudança de quadro, para a glória do santo nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus. Toda honra e glória sejam dadas ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero dar uma palavra que o Senhor nos colocou ao coração nesta noite, que eu já vinha no meu coração o desejo de falar com os irmãos sobre este texto, e eu creio que é um texto que vai trazer resposta para a tua situação, para a nossa situação. E muitas vezes nós não entendemos por que nós não somos respondidos. Muitas vezes nós não sabemos por que nós não somos respondidos. Há muitas situações na nossa vida que trava e que não nos condiciona ou não facilita obtermos a resposta de Deus. E aí então, eu quero ler com os irmãos um texto que está no livro de Jó, capítulo 35, versículos 12 e 13. Livro de Jó, 35, 12 e 13. É uma palavra que fora ministrada fora dito por um dos amigos de Jó, e ele diz assim: clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Ele está dizendo neste texto que a arrogância é um problema sério, porque a arrogância inibe a resposta de Deus. Versículo 13: certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atenderá para ela, para a vaidade, o Todo-Poderoso. Eu quero pensar com os irmãos sobre essa temática. E quando Deus não responde? Por que Deus não responde? Quais são as situações que faz com que Deus não atenda às nossas orações? E eu quero então pensar com os irmãos algumas verdades nesse texto em que Eliú,
um dos amigos de Jó, quando Jó perdeu tudo que ele tinha. Quando Jó ficou numa situação totalmente desprovido de todo bem, porque ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu toda a família. Só a esposa dele não morreu, mas os filhos morreram, num só dia. E ele então ficou numa situação lastimável, sem possibilidade de responder aos questionamentos. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem que se apartava do mal. E Deus dá esse relatório. Se os amigos de Jó, os familiares de Jó, falassem de Jó essas virtudes, nós poderíamos até questionar. Mas quem dá esse relatório a respeito de Jó é o próprio Deus. Quando ele tem o diálogo com Satanás, ele diz assim: tem visto meu servo Jó? Um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, e ele se livra do mal, ou seja, ele é um homem que me serve. E Deus dá esse relatório de Jó, ou seja, não era qualquer homem, era um homem que Deus depositava confiança nele. No entanto, ele perdeu tudo que ele tinha num só dia, inclusive a família. E ele chegou a perder a saúde. Ele ficou com a doença mais terrível do tempo bíblico, que era a lepra. E ele então começa a receber os amigos, e os amigos dele começam a questionar os porquês. Por que ele estaria passando por aquela situação? E a conclusão deles é que de alguma forma, em algum momento, Jó tinha pecado. E aquilo que estava acontecendo na vida de Jó era resultado de algum pecado. Por isso, este amigo de Jó, chamado Eliú, é que fala essa palavra que nós acabamos de ler. Ele está falando então sobre o contexto do que estava acontecendo ali. Ele estava dizendo: Jó, você pecou. Você só pode ter pecado, Jó. E Jó fala assim: mas eu não pequei. A história de Jó narra que Jó fazia ofertas, sacrifícios diários, pedindo perdão pelos pecados dele e pelos pecados dos filhos. Não só isso, ele fazia sacrifício por pecados que os filhos ainda iriam cometer lá na frente, mas ele já fazia sacrifícios. Ou seja, era um homem íntegro. No entanto, veio sobre ele aqueles males, aqueles problemas, e os amigos dele então começam a trazer questionamentos, tentando descobrir a fonte, onde que ele tinha errado, por que estava acontecendo aquelas coisas para ele. E nós sabemos que o sofrimento, queridos, não é punição de Deus, nunca foi, e Deus não tem prazer em punir o homem. Mas quando nós enfrentamos problemas na vida, é porque de alguma forma Deus permite. E Deus permite porque muitas vezes nós mesmos é que buscamos aqueles problemas, através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas escolhas na vida. De qualquer forma, o sofrimento tem uma didática. O sofrimento tem como propósito ensinar. Toda vez que você estiver passando por uma situação de dificuldade, um problema na vida, aprenda com ele, desenvolva com ele, cresça com ele, busque entender o porquê. E às vezes a gente nem entende, mas a gente tem que crescer, de alguma forma tem algum aprendizado nisso. De alguma forma eu estou aprendendo alguma coisa com este problema que eu estou enfrentando. Então, o problema, a dificuldade, o sofrimento, tem como propósito nos amadurecer. Nos amadurecer. Toda vez que a gente passa por um problema, a gente cresce. De alguma forma a gente cresce. Você pode até estar revoltado no momento da adversidade, mas de alguma forma você está obtendo
experiência. Você pode repetir se você não aprender com o erro. Você pode voltar a ter o mesmo problema lá na frente. Mas você pode evitar ter um problema lá na frente se você aprender com o erro, porque aí você não vai mais cometer o mesmo erro e, consequentemente, você não vai repetir aquele problema. Deus, Ele não se preocupa ou não atenta para clamor vazio. O que é clamor vazio? É aquele clamor que a gente clama por clamar. Não tem fé, não tem confiança, não tem perseverança, não tem dedicação, não tem propósito. Ou seja, é aquele pedido por pedir. Ah, eu vou pedir que o senhor quiser, o senhor faz, se eu não quiser, o senhor não faz, e fica por isso mesmo, né? Nunca vai ter resposta, porque não tem propósito. Então, sempre que a gente não tem propósito na vida, a gente não tem razão para viver. Então, a tua vida é uma vida sem propósito, e aí então, você atira para todo lado e não faz coisa nenhuma. É importante, então, estar atento para aprender, crescer, amadurecer, evoluir e não cair nos mesmos erros. É melhor a gente aprender com os erros dos outros do que ter que passar pelos problemas para aprender, não é? É muito melhor. Então, preste atenção. Uma pessoa sábia é aquela que observa. Uma pessoa sábia é aquela que vê as situações. Ah, fulano fez isso, aconteceu isso. Ah, então eu vou evitar esse caminho. Eu vou aprender aqui e não quero passar por essa situação. Então, são situações na vida que nós crescemos e aprendemos para não estarmos mais passando por aqueles problemas, né? São situações em que Deus sempre vai dizer não. Nós vamos pensar então em algumas questões na vida e nas nossas decisões que Deus vai dizer não, não é? E eu vou pensar então em alguns pontos aqui que são situações específicas que Deus vai dizer não. Por exemplo, onde há pecado escondido, Deus vai dizer não. Não é porque Deus não gosta da pessoa, é porque Deus quer que a pessoa se acerta. Não é difícil chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei, eu fiz isso, e a tua palavra diz que não pode fazer isso, tem que fazer assim, assim, assado, e eu fiz errado, então eu quero pedir perdão. É tão fácil isso, irmãos, tão simples. Fala para Deus, conta para Ele. Você pecou? Todos nós pecamos, estamos sujeitos ao pecado. Qual que é o problema então? O problema é que nós não confessamos para Deus, nós não falamos para Deus, nós não acertamos. Muitas vezes nós fazemos alianças e não anulamos essas alianças, e nós ficamos envolvidos com problemas do passado e que nós nem lembramos que nós fizemos aquelas alianças, mas elas são ativas, e porque nós não anulamos aquelas alianças, nós estamos carregando o peso, a consequência de situações lá do passado, de pecados que nós cometemos, e aqueles pecados foram alianças que foram feitas no mundo espiritual, e consequentemente vai ter resultados. E quando há pecado escondido, Deus não age. Não é porque Ele não quer agir, é porque Ele não pode agir. As leis do reino de Deus estabelecidas rezam que Ele não pode agir no lugar onde há pecado. Então, uma vida toda torta, toda desajustada, Deus não vai agir. O que você tem que fazer então? Ajeitar a vida, organizar, estabelecer princípios na tua vida. E quando você começa a organizar a tua vida, começa a ter as respostas de Deus. Isso é muito simples, queridos, e é fácil de fazer. Então, pecado não leva ninguém para o inferno. Nunca levou e nunca vai levar. O que leva as pessoas para o inferno é quando elas não aceitam o perdão de Jesus, quando elas não buscam o perdão de Jesus, quando elas não confessam e não pedem o perdão. Então, quando a pessoa recusa o perdão, ela não tem salvação mesmo. Mas quando ela busca, ela sempre vai ter o perdão de Deus e a salvação eterna. Então, o pecado, ele bloqueia o agir de Deus na nossa vida. Eu quero pensar então em alguns textos para dar base nessa verdade. Primeiro, por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus. Em Isaías 59:2, está escrito assim: mas as vossas iniquidades
fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que interessante. O pecado cobre o rosto de Deus em relação a nós, e isso faz com que Ele não nos ouça. Veja que o pecado é um bloqueio. Toda vez que a gente está na prática do pecado e nós não consertamos com Deus, esse pecado é como se fosse uma nuvem. E Deus não consegue ter uma comunhão conosco por causa do pecado que está sobre nós. Mas a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e purificar de toda iniquidade. Ou seja, sempre que nós confessarmos, o Senhor vai nos perdoar. É promessa dele. Mas quantas vezes, pastor, quantas vezes você pecar? Quantas vezes você confessar? A mensagem de Jesus era essa: arrependei-vos. A mensagem de João Batista era essa: arrependei-vos. A mensagem dos apóstolos era essa: arrependei-vos. Não existe perdão sem arrependimento. Não existe perdão sem confissão. Então é necessário trabalhar isso, porque isso diz respeito às leis do reino de Deus. E aqui Isaías, o profeta Isaías, está dizendo que as nossas iniquidades faz separação entre nós e Deus. Então isso faz com que Deus não nos ouça. O que eu tenho que fazer então, pastor? Eu tenho que me arrepender, porque eu sou pecador, queridos. Todos nós somos. Então peça perdão todos os dias. Eu faço isso. Eu peço perdão todos os dias, porque eu não sei se aquele pecado que eu cometi, eu tenho consciência dele. Às vezes a gente peca sem perceber que está pecando. Isso faz parte da nossa vida, irmãos. Agora o que você faz? Peça perdão. Vai deitar? Pede perdão para Deus. Levantou no outro dia? Pede perdão para Deus. Ou seja, esteja sempre em concerto com Deus. Porque quanto mais você estiver alinhado com Deus, menos força o inimigo tem de agir na tua vida. O pecado, ele também nos engana. Olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 28, 6 e 7. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não respondeu a Saul, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Veja que Saul era o rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel. E o profeta que ungiu ele ao reinado, e que era o profeta contemporâneo, era Samuel. E aí então Samuel tinha morrido, e Saul queria resposta se ele ia para a guerra ou não ia. E aí então ele falou com Deus, e Deus não respondeu, porque ele estava em pecado. Ele pediu sonhos, os sonhos não veio. Ele jogou a sorte com o Turim, era uma forma de eles decidirem as coisas, e também não teve resposta. Os profetas não respondiam a ele. E aí então ele tomou uma decisão. Ele estava em pecado, Deus não respondeu ele, e ele então teve uma ideia. Versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, ou espírito geracional, para que eu vá a ela e a consulte. Olha o que ele pediu. Ele pediu para buscar uma bruxa, para ele consultar uma bruxa em relação à resposta que ele queria. E aí então ele foi consultar a bruxa. Eu não vou contar toda a história, mas vocês poderão, na sequência do texto de 1 Samuel 28, lerem, que vocês vão encontrar essa história lá. E essa mulher, ela então teve todo um contexto, e ela então, na bruxaria que ela fez lá, ela fez subir na fumaça uma imagem de alguém que aparentava uma pessoa velho, não é? E que tinha de alguma forma uma ideia de que fosse Samuel. E aí então a Bíblia não diz que foi Samuel que foi levantado ali, mas a Bíblia diz que eles entenderam que foi Samuel, e por causa disso ele teve uma resposta.
E depois que ele teve essa resposta nessa bruxaria, já que ele não teve resposta de Deus, ele foi buscar na bruxaria. E quando ele teve a resposta, ele foi para a guerra. Porque a resposta foi positiva, vai para a guerra. E ele foi para a guerra e ele morreu na guerra. O pecado engana a gente. Isso é muito perigoso. Às vezes a gente é iludido, é envolvido por conceitos e a gente acha que o inimigo, o diabo, vai falar uma verdade para a gente. Mas ele é o pai da mentira. Ele nunca vai falar a verdade para nós. Ele vai falar mentira mesmo, porque ele trabalha com engano. Então, o engano, a mentira, a falsidade faz com que Deus não nos ouve. Saul estava em pecado e por causa disso Deus não estava falando com ele, não estava ouvindo ele, não estava respondendo ele. Então eu estou dizendo, irmãos, que é importante a gente falar com Deus, se arrepender, pedir o perdão do Senhor, porque Deus vai nos perdoar sempre. Quando perguntaram para Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Porque a lei dizia que deveria perdoar 7 vezes por dia. O irmão pecou contra você, então você perdoa 7 vezes por dia. Mas quando perguntaram para Jesus, Jesus falou assim: eu digo não somente 7, mas 70 vezes 7. Você sabe o que é 70 vezes 7? É 490 vezes por dia. Ou seja, perdoe sempre. Esteja pronto para perdoar. Esteja pronto para pedir perdão. Porque Deus gosta disso. O nome disso é coração quebrantado. Quando a gente tem o coração quebrantado, a Bíblia diz que Deus não se afasta de corações quebrantados. Deus está pronto para abraçar alguém que tem um coração quebrantado e contrito. Isso é muito importante. Mas Deus também não ouve a pessoas injustas. Você sabe aquela pessoa injusta, que ela quer só a parte dela, ela não vê o outro. Se ela puder enganar, ela engana, não é? A injustiça faz com que Deus não ouve a oração da gente. Em Isaías 15:15 está escrito assim: e quando vocês estenderem as mãos, escondo de vocês os meus olhos, embora faça muitas orações, não escuto, suas mãos estão cheias de sangue. Queridos, às vezes a gente não mata as pessoas fisicamente, mas a gente mata sonhos. Sabe aquela pessoa que sempre tem uma palavra negativa para dar para a gente? Toda vez que você chega e conta um projeto, um desejo do teu coração, a pessoa olha para você e fala assim: ei, não adianta, não vai dar nada não, eu já tentei, não deu certo. Ou seja, ela começa a matar sonhos, né? Quantas pessoas que matam aí a alegria do outro? Essas pessoas ficam com sangue na mão. Porque todas as pessoas que você não mata fisicamente, mas mata emocionalmente, você é responsável pela consequência daquela pessoa. E aí então o texto está falando que Deus, ele não ouve a oração quando as pessoas são injustas. Isso é muito sério. Mas eu quero falar ainda uma quarta verdade, que está em João capítulo 9, versículo 31, que fala a respeito qual caminho deveremos seguir para ter a resposta de Deus. O texto diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. A esse Deus ouve. Deus não ouve pecadores. Então, pastor, Deus nunca vai me ouvir? Vai te ouvir. Quando? Quando você se confessar, se arrepender. Quando você se arrepende, querido, vem o perdão de Deus. E quando o perdão de Deus vem, você deixa de ser pecador. Você passa a ser justificado. Justificado é se tornar justo. E quem tem os pecados perdoados é justo. Não porque ele é bom, não porque ele merece, mas porque ele foi perdoado. E aí quando você é perdoado, Deus vai ouvir você. Por isso é sempre bom, antes de fazer uma oração, pede perdão antes. Não custa nada. Fala com Deus. Se é alguma coisa que está pesando no teu coração, fala para Deus aquilo. Mas se você não tem noção, fala para Deus: Senhor, se eu cometi algum pecado, se eu falei alguma coisa que não devia, se eu fiz alguma coisa, se eu pensei alguma coisa,
Porque nós pecamos por pensamentos, por palavras e por atitudes. Então, nós precisamos tomar essas posições diante de Deus para ajustar. Quando nós nos ajustamos diante de Deus, a resposta vem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero então pensar sobre o segundo ponto a respeito dessa temática. Quando que Deus nos ouve? Deus não ouve onde há engano. Sabe o engano? Falsidade, a mentira. Deus não vai agir onde há engano. Coração enganoso, Deus se afasta. Então, uma pessoa que aparece, mas não é. Deus conhece o coração, Deus conhece a intenção do coração. Lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, quando Jesus fala para entrar no quarto e orar com o Pai em secreto, lá diz que Deus vê o coração. Lá não diz que Deus ouve a oração, mas diz que Deus vê o coração. Por que, pastor, que Deus vê o coração e não ouve a oração? No caso lá da orientação de Jesus. É porque Deus está olhando para a intenção nossa. Às vezes eu estou falando uma coisa, mas meu coração é outra coisa. Isso é engano. E Deus conhece o coração. Quais as intenções que você tem? Você está pedindo por quê? O que você quer com isso? Não é? Às vezes eu peço coisas, irmãos, que eu não tenho condições de bancar. Por exemplo, eu posso pedir para Deus me dar um Boeing, um avião. Mas por que Deus daria um avião para mim? Eu não tenho brevet de piloto. Eu não tenho como bancar esse avião. Então Deus não tem razão para dar um avião para mim. Mas Deus pode dar outra coisa. Algo que realmente eu precise. E eu vou dar conta daquilo. Então Deus vai nos dar conforme a nossa condição. Lembra dos talentos? Deus deu talentos proporcional à capacidade de cada um. Então Deus nunca vai dar coisas que você não tem como trabalhar, agir. Certo? Então isso é muito importante. Onde há engano, Deus não vai operar. Eu quero então pensar em alguns textos para dar base nessa verdade. Jeremias 10, 23 diz assim: Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Olha o que Jeremias está falando. Eu não sou capaz de guiar os meus passos. Quando eu entendo isso, eu peço para o Senhor: Senhor, me ajuda. Me dá direcionamento. Quantas vezes a gente está tomando uma decisão errada que vai ter um problema muito sério. E de repente vem uma intuição, uma voz interior e fala assim: não faz assim. E aí você não faz e depois você vai ver o resultado seria drástico, né? Eu estava lá na empresa do Claudecir esses dias e estava ouvindo um testemunho de um rapaz lá. Ele foi comprar uma caminhonete lá em São Paulo. E aí ele estava com o dinheiro da caminhonete no bolso. E foi mais 2 pessoas da família dele para comprar cada uma a sua caminhonete. E aí, quando eles chegaram no lugar, tinha uma igreja perto. E o pessoal estava incomodado com aquela igreja ali. Fazia barulho, aquela coisa toda de crente. E aí então, ele falou assim: eu vou lá. E foi. E quando chegou lá, a hora que ele estava entrando, a pessoa que estava ministrando deu uma palavra de Deus para ele. E ele não entendeu e foi buscar para as pessoas que estavam lá a resposta. Por que ela falou isso para mim? E aí então, a pessoa orientou ele: olha, você tem que cuidar, porque Deus tem um cuidado com você, então você ouça a voz de Deus. Não tome decisões precipitadas. Mais ou menos isso. E aí então, ele decidiu não comprar a caminhonete que eles tinham ido comprar. E quando ele falou para os parentes dele que tinham ido comprar também, e as caminhonetes eram muito bonitas, estava bem barato, ele falou assim: eu não vou comprar. Porque ao invés de comprar, ele ofertou. E aí então, a família ficou muito revoltada com ele. E os parentes dele falaram assim: nós vamos comprar. Nós estamos com o dinheiro, nós viemos aqui, nós vamos comprar caminhonete. Tudo bem, compre vocês, mas eu vou para casa, não vou comprar não. E ele veio embora. E quando ele chegou em casa, estava ali e tal, de repente a mulher dele falou assim: você sabe o que aconteceu com fulano e com fulano, que foi com você lá comprar caminhonete? Ele falou assim: não, o que aconteceu? Não chegaram ainda? Ela falou: não chegou. Eles foram pegos
na polícia e as caminhonetes eram roubadas. Ficaram clonado, isso, a caminhonete era clonado. E aí os dois foram presos e ficaram 1 ano na cadeia. Entenderam? E Deus deu um livramento para ele. E ele estava falando com lágrimas nos olhos, dando esse testemunho lá na empresa. Irmãos, às vezes a gente não entende os porquês. Mas quando a gente teme a Deus e busca a resposta de Deus, se ele não tivesse ido naquela igreja, se ele não tivesse ouvido aquela palavra, ele teria tomado a decisão que levaria ele 1 ano na cadeia. Veja como é sério. Por isso é importante ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus usa pessoas para falar com a gente, claro. Mas a melhor forma de ouvir a voz de Deus é através da palavra de Deus. Eu estava ouvindo um pastor esses dias falando a respeito disso. Ele disse que uma pessoa na igreja falou para ele assim: pastor, eu queria ouvir a voz de Deus. Aí o pastor falou assim: lê a Bíblia, porque a voz de Deus está na Bíblia. Aí a menina falou assim: mas eu quero ouvir a voz alto. Aí o pastor falou assim: então lê a Bíblia alto. Né? Então, mas tem que ler a palavra, porque na palavra tem resposta. Quando você lê a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então quando você lê a palavra, a fé é gerada em você. E você começa a prevalecer por causa da leitura da Bíblia. Então é muito importante ler a palavra de Deus. A segunda verdade em relação ao engano, olha, o Senhor abençoa filhos. Por isso é importante buscar ao Senhor como Pai. Por isso a oração do Pai Nosso que estás no céu. É um reconhecimento de filiação. Isso é muito importante. Diz assim o Salmo 37, versículo 37 e 38. Considere o íntegro, conserve o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Ímpio é a pessoa que vive no pecado, na prática do pecado e não deseja sair do pecado. Então o texto de Cristo está dizendo que não há futuro para o ímpio. Quem pratica a impiedade é a pessoa que engana, a pessoa que faz falcatrua. Isso não agrada ao coração de Deus e consequentemente Deus não vai ouvir esta oração. Uma outra verdade que eu quero pensar com vocês é sobre Isaac. Em Gênesis capítulo 26, versículos 1 e 2, fala a respeito de Isaac. Isaac não ouviu a voz de Deus, olha só. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, o pai de Isaac. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desçais ao Egito, habita na terra, e eu te disser. O que aconteceu? Houve fome em Canaã, e Isaac então queria descer para o Egito. Mas Deus falou para Isaac: não desce para o Egito. Mas ele desceu. Veja que Abraão foi para o Egito sem a ordem de Deus e teve problemas sérios. Isaac foi para o Egito sem a ordem de Deus, teve problema. Jacó, o neto de Abraão, foi para o Egito sem a ordem de Deus. Ficaram escravos por 430 anos no deserto, lá no Egito. Ou seja, sempre que a gente desobedece a voz de Deus, tem consequências. E é importante a gente considerar isso. Então, ouvir a voz de Deus é importante para que a gente não viva no engano. Deus não ouve engano e Deus não engana. Então, é importante trabalhar isso na nossa vida diária. Onde você estiver, seja íntegro, seja verdadeiro, né? Tome postura de filho de Deus, porque quando você faz isso, Deus vai estar com você, onde você estiver. A prosperidade vai vir sobre você, a resposta de Deus vai vir sobre você. Deus atende pessoas sinceras, verdadeiras. Deus atende pessoas sinceras. Jeremias 29, 11 a 13 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha o que Deus está falando através de Jeremias. Eu sei os pensamentos que eu tenho com você, e são pensamentos de bem e não de mal. Ou seja, Deus nunca teve, nunca vai ter pensamentos negativos
para nós. Problemas, situação de perdas, sofrimentos, dores. Deus não. Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Versículo 12 diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deus está falando: eu vou te ouvir, porque eu tenho pensamentos bons a teu respeito. Versículo 13 diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Olha como é interessante isso. Buscar com todo o coração é não ter reservas. Buscar com todo o coração é priorizar. Buscar de todo o coração é ser intencional na petição. Buscar de todo o coração é priorizar Deus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você prioriza Deus, Deus tem prazer em priorizar você também. É sempre assim. Quando você deixa e terceiriza Deus, é claro que Deus não vai ouvir você, não vai responder, porque você não está priorizando Ele. Mas quando você prioriza, a resposta vem. A terceira verdade que eu quero pensar com vocês a respeito da questão de Deus ouvir, é que Deus não ouve pessoas egoístas. Sabe, pessoas egoístas? Pessoa egoísta é aquela pessoa que é egocêntrica. Ela só pensa nela. Ela não estende a mão. Ela não vê a necessidade. Ela não vê a fome do próximo. Ela não vê. E aí ela olha para ela. Ela quer o bem dela. Se preocupa com ela, mas nunca está disposta a abrir mão, a ceder, a abençoar o próximo, não é? Então, onde há egoísmo, Deus não vai operar, porque o nosso Deus é um Deus generoso. O que é generosidade? Generosidade é prazer em ofertar. Generosidade tem a ver com abrir mão do que você tem para beneficiar o próximo. Isso é generosidade. E Deus ama isso, porque Ele é generoso. E Ele gosta que os filhos dele sejam generosos. E a generosidade é o oposto do egoísmo. Vamos ver alguns textos aqui. Quando nós pedimos errado, nós somos egoístas. Tiago capítulo 4, versículo 13, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para esbanjares em seus próprios prazeres. Você pede e não recebe, por quê? Porque você pede mal. Como você pede mal? Você pede mal quando você pede para esbanjar, para ter o prazer teu, ter teu ego insuflado. Você não pede para você ter condição de abençoar o próximo, ter como ajudar o necessitado. Você pede para ter o teu benefício, mas nunca está disposto a abrir mão para abençoar alguém. Então, quando nós pedimos errado, Deus não vai nos atender. A segunda verdade sobre o egoísmo é que o Espírito, ele nos ajuda quando a gente precisa. Mas quando ele nos ajuda? Quando nós estamos alinhados com ele. Romanos 8, 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa isso, pastor? Significa que nós somos limitados na nossa maneira de pensar, de agir, nas nossas perspectivas. Muitas vezes nós não sabemos qual o melhor caminho a trilhar e por isso nós não sabemos que decisão tomar. Por causa disso, então, ele está dizendo aquilo: o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. E quando que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza? Primeiro, quando nós temos o Espírito de Deus em nós. Primeira coisa, eu preciso ter o Espírito de Deus em mim, para que o Espírito de Deus então me direcione. Segundo lugar, eu tenho que pedir a ajuda dele, porque a Bíblia diz que Deus, através do Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, querido, você não tem palavras para pedir. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Situações que não tenho o que fazer.
E aí você começa a chorar. Você começa a chorar. E você chora, 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 chora e não consegue falar uma palavra. Mas Deus é tão especialista que Ele lê as nossas lágrimas. Ele sabe o que significa cada lágrima que nós derrubamos. Então isso é o Espírito Santo intercedendo por nós. Aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós não entendemos, aquilo que não está patente aos nossos olhos, o Espírito Santo, ele então começa a interceder por nós. O Espírito Santo começa a orar no nosso lugar. E ele começa a falar com Deus aquilo que nós precisamos. Às vezes, queridos, quando você está na presença de Deus, você começa a chorar e Deus começa a ler. Tudo o que você está derrubando nas suas lágrimas são palavras diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ou seja, lágrimas são preciosas diante de Deus. Por isso, chore. Não fique preso. Às vezes a gente fica um pouco orgulhoso e a gente não se derrama. Mas o choro faz bem. A Bíblia diz que Jesus chorou. E se Jesus chorou, nós podemos chorar. Porque o choro faz parte da nossa natureza humana. Então o choro não é sinal de fraqueza. O choro é sinal de sabedoria, de sensibilidade. Então, chore, fala com Deus, converse com Ele, abre o teu coração. Aquilo que você não fala para ninguém, fala para Deus, compartilha com Ele. Porque quando você faz isso, isso gera intimidade. E é isso que Deus quer. Deus não quer só ouvir você, Deus quer intimidade com você. Então fala aquilo que você nunca falou para ninguém, fala para Deus. Conversa sobre aquilo que você nunca conversou com ninguém, conversa com Deus. Porque Ele vai te ouvir, Ele vai te entender. Você pode até pensar assim, mas o meu pecado é muito grande. Como é que Deus vai me ouvir? É muita coisa que eu fiz. Pois é, Deus ama você de forma intensa. E Ele vai te ouvir sim, creia nisso. Fala com Deus, coloca diante de Deus as tuas questões. Se você não consegue falar tudo, fala, Espírito Santo me ajuda. E com certeza Ele vai te ajudar. Eu já estou rumando para o fechamento dessa mensagem, mas eu quero ainda ler alguns textos com os irmãos. Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Ele não faz as coisas por fazer, Ele faz as coisas com propósito. Deus é um Deus de propósito. Então nós também temos que ter propósito. Deus é um Deus intencional. Então nós também devemos ser intencionais. Então não ore por orar, ora com intenção, ora com propósito, seja específico. Fala com Deus detalhes daquilo que você precisa e com certeza você vai ter a resposta. Mas quando você pedir, anote. Anote o que você pede, coloca o dia, a hora, o lugar, anota lá. Porque a hora que vier a resposta, você vai saber que é o Senhor que respondeu aquela oração que você fez naquele dia, naquele horário e naquele lugar. Isso é muito importante. Isso faz com que você tenha um zelo com Deus e com as coisas de Deus, né? Mas Deus é um Deus de propósito. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9, diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha só, Paulo viu o céu. Ele narra que ele foi até o terceiro céu. E ele diz que ele viu lá coisas que não é possível falar ao homem. Ou seja, nossa mente não é capaz de entender o que existe lá. Mas Deus colocou um espinho na carne dele. E o propósito do espinho na carne foi para que ele não se orgulhasse, não se exaltasse, não se achasse. Para ele não sair falando para todo mundo: ó, como é que eu sou bom. Eu fui e vi o terceiro céu. Deus colocou um espinho para que cada vez que ele tentasse a se exaltar, aquele espinho machucava e ele se lembrava: não é ele, é Deus. Isso é muito importante, querido. Às vezes Deus não nos abençoa ou não responde a oração porque Ele não quer que a gente se orgulhe. Ele não quer que a gente bata no peito e se ache, né? Muita gente se acha porque tem respostas ou tem algum benefício.
Mas não é a gente, é Ele que é misericordioso. Deus nunca vai dar por merecimento, porque nós não merecemos nada. Ninguém merece nada. Nós temos que ter a consciência de que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que se compadece das nossas necessidades. Ele não ouve por causa de nós, Ele ouve por causa dEle. Ele é um Deus de amor, e por causa disso Ele nos responde. Por causa disso Ele nos ouve. Então nunca pense que você não merece, então você não vai pedir. Nunca você vai merecer, nunca ninguém mereceu e não vai merecer. Mas tem uma coisa: se você chegar sincero diante de Deus, se quebrantar diante dEle, Ele vai ouvir a oração, Ele vai responder o teu pedido, Ele vai trazer resposta para você. Ele não vai te deixar você afogar nesse mar. É possível que você passe pelo fogo, mas você não vai se queimar no fogo. É possível que você passe pela água, mas a água não vai afogar você. É possível que você passe por situações difíceis na vida, mas essa dificuldade não vai tragar você. Você vai sair na frente vitorioso, porque Deus é fiel e Ele protege aqueles que buscam a Ele. Deus tem um propósito eterno, não somente propósitos físicos, como no caso, ou materiais, como no caso de Paulo. O espinho na carne tinha um propósito, e o propósito é para que Paulo não pecasse. Esse era o propósito do espinho na carne, que Deus não tirou de Paulo. Paulo orou 3 vezes, pedindo para Deus tirar aquele espinho que estava na carne dele, que machucava ele. E Deus falou assim: Paulo, para de orar, porque eu não vou responder essa oração, porque aquele espinho tinha um propósito. E Paulo entendeu isso. Às vezes Deus não resolve um problema nosso, porque se Ele resolver, nós vamos ter problema maior lá na frente, e Ele sabe disso. Então nem sempre quando Deus fala não, é porque Ele está nos punindo. Não, os não de Deus são didáticos, são para ensinar a gente, não é? E aí tem o oposto, né? Tem situações em que Deus não atende a nossa oração por causa de um propósito eterno. Em Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesus disse assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa oração que Jesus fez para o Pai não foi respondida. Jesus pediu para o Pai livrar ele daquele cálice. No momento da cruz, lá no Getsêmani, ele orou e falou para o Pai passar aquele cálice dele. No entanto, ele disse assim: faça a tua vontade e não a minha. Às vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade, mas nós não estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Então, nós precisamos estar atento a isso. Deus não respondeu à oração de Paulo, o apóstolo Paulo. Deus não respondeu à oração de Jesus, porque tinha um propósito na vida de Paulo e tinha um propósito na vida de Jesus. Porque se ele respondesse à oração de Jesus, hoje nós estaríamos condenados. Não havia salvação para a humanidade. Porque o cálice que Jesus tomou lá na cruz do Calvário foi a morte de maldição que ele enfrentou lá na cruz, no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Ele morreu por nós. Ele morreu para nós termos vida. E não só vida terrena, mas vida eterna. Então, quando Deus não ouviu a oração de Jesus, não atendeu a oração de Jesus, foi com propósito. E o propósito é para que o mundo recebesse a salvação eterna em Cristo Jesus. Concluindo essa palavra, se Deus disser não, descanse. Não fique desesperado. Se Deus disser não para você, descanse. Não pense que Deus está querendo te punir. Com certeza Deus está te protegendo. Então Deus pode dizer sim, e Ele sempre diz sim, mas tem momentos que Ele diz não. E quando Ele diz não, entenda, Ele está te protegendo. Com certeza tem problema lá na frente que Ele está querendo livrar você. Mas tem hora que Deus diz para você assim: espera. E essa é a pior resposta que a gente pode receber de Deus. Quando Deus diz sim, legal. Quando Deus diz não, está resolvido, é não. Mas quando Ele fala espera, você não sabe quando vai ter a resposta. E aí você fica esperando, às vezes é 1 ano, às vezes é 2, né? Às vezes é 3. Por exemplo,
para Abraão ter Isaac, ele esperou 20 anos. Para Isaac ter os filhos, ele esperou mais 20 anos. Porque tanto Rebeca quanto Sara eram estéreis. E eles ficaram 20 anos esperando a resposta de Deus. Às vezes demora. Mas quando vem para causar algo extraordinário. Lembra de Ana, quando era enfrentada por Penina, que tinha vários filhos, mas Ana não tinha filhos, e Ana chorava, amargurada, porque não era só desprezada, ela era criticada, não é? Ela era menosprezada, e ela ia no templo, e ela orava, e ela pedia, mas chegou um dia que ela colocou o coração ali no altar de Deus, depois de muito sofrimento. O sacerdote Eli liberou uma palavra de resposta para ela. Ela precisava de um filho. E aí ela recebeu o filho. E ela prometeu de devolver a Deus aquele filho, se Deus desse o filho para ela. E Deus deu. E aquele filho foi Samuel. E Samuel foi um dos vultos da história de Israel. Foi aquele homem que ungiu Davi, que ungiu Saul, que estabeleceu reis, que estabeleceu profetas. Samuel foi um dos homens, um dos maiores homens da Bíblia. Não foi qualquer pessoa. Então aquele sofrimento de Ana tinha um propósito: gerar algo especial, gerar algo grande. Coisas grandes, queridos, dá muito trabalho, muito sofrimento, muito sangue, muita dor, muita lágrima. Quanto maior é a resposta, maior a dificuldade para conquistá-la. Então não fique esmorecido diante da dificuldade. Pelo contrário, se fortaleça, porque na medida em que você se fortalecer, você vai prevalecendo, e você vai evoluindo, e vai crescendo, e vai se fortalecendo. Daqui a pouco a resposta vem, e você vai estar preparado para dinamizar aquilo que você pediu, ou aquilo que Deus tem para você. Então, quando Deus disser não, descanse. Confie na soberania de Deus. Se Ele está dizendo não, é porque Ele tem razão. Entrega a sua vida na mão dEle, né? Livra o teu coração de toda a vaidade, de todo o egoísmo, de todo engano, de toda a falsidade, de toda a mentira, de tudo aquilo que não é teu e não é de Deus, não veio de Deus. Então se livre. Não fique revoltado com as situações, pelo contrário, vai para os pés do Senhor. Se coloque no altar de Deus. Você vai ver que você vai crescer, você vai expandir, e você vai experimentar coisas muito maiores do que aquelas que você está pedindo. Em último lugar, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, fala sobre o sofrimento. E às vezes a gente não entende o porquê do sofrimento. Mas aqui tem uma resposta. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém? O sofrimento tem um propósito. O sofrimento tem um propósito de nos preparar para a eternidade. Da mesma forma como aquilo que aconteceu com Jesus teve um propósito eterno, o que acontece conosco também tem um propósito eterno. Aquilo que você pensa, aquilo que você faz, sempre tem um propósito. É necessário entender isso. Você tem muito valor. Você não é mais um no meio da multidão. Mais do que isso, você não está por aqui por acaso. Você está aqui por um propósito. Deus trouxe você neste lugar porque é a agenda dele. Entenda isso. Você não está aqui por decisão própria. Você está aqui porque Deus tem uma agenda para você. E Deus quer responder a tua oração, o teu pedido. Por isso essa mensagem nesta noite. Deus quer responder a tua oração. Então quebrante o teu coração. Fala com Ele. Abra o teu coração. Diga para Ele as dores que você tem passado. Chore nas madrugadas. Se você puder, às 3 horas da manhã é o melhor horário para orar. E não é porque a fila está menor. Porque quando aqui é 3 horas da manhã, em outro lugar é 3 horas da tarde. Não é verdade? Mas é porque é um momento de quebrantamento. É um momento em que você está só. O barulho é menor. Você não vai ter interferência externa.
você vai poder abrir o teu coração diante de Deus. E oração não é falar. Oração é ficar na presença de Deus. Muitas vezes a gente fica quietinho e falando aqui dentro, e Deus está lendo, está orando, está ouvindo, está escutando, está vendo, e Deus vai responder, porque Ele conhece a sinceridade do nosso coração. Pense nisso, fale com Deus, se quebrante diante do altar do Senhor. Nós vivemos num mundo tão imediatista, não é? Tão barulhento, onde a gente vai é barulho, tudo na nossa vida é tempestade, né? Barulho de todos os lados, e tudo parece que é preparado para nos separar de Deus. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus se nós estivermos no barulho, se nós estivermos na agitação, nós não vamos ouvir a voz de Deus. A maneira de ouvir a voz de Deus é silenciosa, é ficar no silêncio. Por isso a madrugada é muito bom, o tempo de oração. Ore ao Senhor, mas se você não pode, ore no momento que você pode, mas ore. Fale com Deus, converse com Ele dirigindo, converse com Ele trabalhando, converse com Ele na escola, onde você estiver, fale com Ele, mantenha uma comunhão com Ele, porque quando você faz isso, acontece um relacionamento, e aí então os propósitos de Deus vão se estabelecendo na tua vida. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Feche os teus olhos, coloque as tuas mãos no teu coração, diga assim: Pai de amor, eu estou na tua presença, nesta hora. Eu ouvi a tua palavra, e eu creio que a tua palavra é a verdade. Eu creio que a tua palavra transforma, cura, liberta, fortalece, renova, prospera. Diga assim: eu creio no poder da tua palavra. Por isso, nesta hora, eu tomo posse, pela fé, da palavra que fora liberada nesta noite, e pela fé, eu declaro: estou rompendo agora com o meu passado, com a história de sofrimento, de dores, de perdas, de angústia. Eu estou rompendo agora com tudo aquilo que passou, porque eu abraço agora, através da tua palavra, a vitória, a bênção, a resposta, o milagre, a prosperidade, a tua proteção. Eu tomo posse, pela fé, de todas as bênçãos que o Senhor mesmo já preparou para mim. Diga assim: em nome de Jesus, eu repreendo toda ação das trevas, todo espírito contrário. Eu quebro agora todo laço com o pecado, com o reino das trevas. E eu me declaro liberto, curado, transformado, fortalecido, renovado, em nome de Jesus. Diga assim: a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalece contra a minha vida. A tua palavra diz que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. A tua palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga assim: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou nesta noite. Diga assim: obrigado pela cura, pela libertação, pela transformação. Diga assim: Espírito Santo, entra agora na minha vida, muda a minha história, me dê força para prevalecer no dia mau, porque eu creio e recebo Jesus no meu coração. Entra agora, faz morada, muda a minha história e me abençoa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Viu que vocês oraram bastante? Maravilha. Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar por mais esse tempo tão especial que o Senhor preparou para estarmos reunidos aqui.
e ouvindo a tua palavra, e louvando ao Senhor, e bendizendo o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui. Muito obrigado por cada vida preciosa, por cada irmão, por cada amigo presente neste lugar. Eu sei que o Senhor os trouxe aqui para um propósito específico, e eu sei que o Senhor está fazendo algo extraordinário na vida deles. Muito obrigado por causa disso, Senhor. Obrigado pelas respostas, obrigado pelos milagres, obrigado pelas curas. Obrigado, Senhor, pelas mudanças. Eu sei que a partir de hoje, vidas serão mudadas neste lugar. A partir de hoje, milagres estarão acontecendo. Essa semana será uma semana de respostas. E em todo o nome do Senhor será glorificado. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos uma semana de vitória, de bênção, de milagres e protegido pelo teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem recebe, diga amém. Deus abençoe a tua vida, o teu coração.